Olá, bom dia, estamos de volta com palavra de esperança para trazer para você, do coração de Deus, uma palavra de ânimo, de fortalecimento e também uma palavra de fé. Estamos de volta, hoje, dia 21 de julho de 2020. Ouça essa música. Queremos louvar a Deus pela sua vida, você que está aí, você que está começando o dia, ouvindo a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por você estar conosco mais uma manhã, Queremos essa manhã convidar você a compartilhar a nossa live para pessoas que realmente você entende que precisa também ser abençoado com a palavra de ânimo, com a palavra de esperança. O pastor Rubens Silva, pastor da Igreja Batista Missionária aqui em Salgueiro. Você que está chegando aí, compartilhe a nossa live com seus amigos, seus irmãos, E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de esperança para a tua vida e também para o teu coração, tá certo? Compartilha essa live. Hoje nós estaremos meditando no texto da palavra de Deus, capítulo 3 de Eclesiastes. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo de número 6, e nós estaremos refletindo um pouco sobre esse texto, sobre o tema o tempo. Vamos ver aqui o que é que Deus tem a nos falar ao seu coração, ao meu coração, nesta manhã de terça-feira, manhã abençoada, manhã em que a gente está aqui tendo um friozinho, bem gostoso, que leva a gente a desejar ficar na cama até mais tarde, mas nós precisamos trabalhar, precisamos servir, precisamos caminhar, Então, o tempo não pode nos parar, ok? Vamos lá, queridos. Eu quero baixar só mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Capítulo 3 de Eclesiastes diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Essa é a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, pedindo que o Espírito Santo venha falar conosco, ok? Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos concede, pela noite que passou. Obrigado, Senhor, pelas vestes, pelo alimento, pelo ar que respiramos. Tu és Deus nos céus e também na terra. Tu és o Senhor de tudo e de todos, ó Pai. Com o teu poder criastes todas as coisas e a nós também. Nós queremos te louvar porque nos fizeste, Senhor, a tua imagem e também a tua semelhança. Nesta manhã estamos aqui presente, ó Pai, mais uma vez diante desta tecnologia que nos leva também a pessoas que estão distantes, que estão nos seus lares, que estão no seu trabalho, que estão, ó Deus, aí no seu carro. Que o teu Espírito Santo nesta manhã possa nos trazer uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de salvação. Que Cristo seja o centro desta mensagem e que o teu Espírito Santo possa edificar, libertar, curar, salvar, ó Deus eterno, transformar. Ajuda-nos com o teu poder a transmitir a mensagem que tu colocaste no nosso coração para esta manhã e abençoa cada vida que está nos ouvindo agora
e aquelas que irão ouvir depois. No nome de Jesus, eu oro. Ajuda-nos, Espírito de Deus, pois sem ti nada podemos fazer. Amém. Amém, queridos. Olha aí, texto belíssimo da palavra de Deus, né? Vamos estar falando hoje sobre o tempo. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Escritor de Eclesiastes, Salomão, ele então inicia esse capítulo dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Então, para cada tempo existe uma necessidade, existe uma forma, existe um modo de ação para superarmos as adversidades. E nesse texto que nós acabamos de ler, Salomão revela pelo menos 4 tipos de tempo. E dentro desses 4 tipos de tempo nós podemos observar a necessidade e o modo de ação para superar as adversidades. O primeiro é o tempo de buscar. Esse tempo revela a necessidade de se obter aquilo que precisa para não perder ou para recuperar o que foi perdido. Tempo de buscar. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele fala: vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui, nesse texto de Jeremias, o Senhor revela através desse profeta que o povo de Israel perderam a liberdade de adorar a Deus no templo quando eles foram levados cativos para o exílio babilônico, né? Então eles perderam essa oportunidade ou esta liberdade, né? Quando eles foram para o exílio. Sabemos que tem pessoas hoje que estão vivendo no exílio. Aqueles que são do grupo de risco, são pessoas que estão vivendo em suas casas. Semana passada fui visitar um casal que é ovelha nossa, né, que faz parte do grupo de risco, e eles estavam falando da dificuldade, né, insuportável de se ficar em isolamento já há 4 meses, né? É terrível porque o homem não foi criado para viver isolado, né? E isso mexe com as nossas estruturas emocionais. E nós ficamos pensando, eles falam da saudade, do desejo, né, de ir à igreja. Às vezes, pastor, eu vou para a igreja hoje. Se não, querido, você não vai não. Eu vim aqui para orar por você, para lhe abençoar, porque a igreja tem as suas regras, né? Nós estamos procurando obedecer às normas e às leis, em que pessoas no grupo de risco e pessoas idosas não podem realmente participar dos cultos presenciais. Vamos orar, Deus vai dar graça para continuar suportando até passar esse tempo de calamidade, né? De dificuldade. Então, queridos, essas pessoas falam da alegria e da saudade que elas tinham de estar na casa do Senhor. E agora, pelo exílio, podemos dizer, né, não pode realmente estar indo à casa do Senhor. Aqui nós imaginamos o sentimento do povo de Israel no exílio, e agora eles estavam distantes, a quase 2.000 quilômetros da sua terra. O templo tinha sido destruído, a cidade também, e eles viviam nesta situação. Então, o tempo de buscar a Deus, aí o Senhor faz uma promessa para eles, né? Dentro desse texto aqui, aonde o Senhor diz então... vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor estava revelando através do profeta Jeremias que ele ia trazer o seu povo de volta. E que nesse tempo em que o povo voltasse, eles iriam buscar ao Senhor de todo o coração e iriam ser achados. Iriam adorar a Deus no templo. Queridos, a gente começa a pensar nesse templo. Um tempo que a gente nunca imaginou, que pessoas seriam impedidas de ir à igreja, de cultuar ao Senhor junto com os irmãos, né? E agora estamos vivendo isso. Tempo de quarentena, tempo de isolamento, né? E a gente começa a pensar naquelas pessoas que antes tinham a oportunidade de ir à casa do Senhor e não ia, qualquer pretexto era razão para eles não ir à casa do Senhor. E agora querem e não podem ir.
Por isso, nós devemos estar aproveitando bem o tempo, queridos. A palavra de Deus aqui mostra, através do profeta Isaías, que aquele povo, no tempo da oportunidade, negligenciaram a busca pelo Senhor. E o Senhor, usando os profetas, levando eles a estar buscando a Deus, mas eles negligenciaram. Capítulo 55, versos 6 e 7, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e converta-se ao Senhor, que é misericordioso, né? Então, a gente vê que o Senhor usava o profeta para que o povo buscasse a Deus, porque os seus caminhos não eram os caminhos do Senhor, os seus pensamentos não eram os pensamentos do Senhor, mas eles negligenciaram, e aí veio o tempo difícil, veio a adversidade, eles já não mais podiam buscar ao Senhor no templo e adorar e buscar o conhecimento de Deus pela pregação da palavra do Senhor através dos profetas e dos sacerdotes daquele tempo. Será que isso não tem acontecido hoje com você que está em isolamento? Será que você não negligenciou o tempo que você tinha de ir à casa do Senhor e agora não pode? Então, queridos, às vezes nós sabemos que estas coisas acontecem para que a gente possa entender que devemos usar bem o nosso tempo e aproveitar nosso tempo para fazer a vontade de Deus, buscar a sua face e adorá-lo como ele realmente é digno de ser louvado e adorado, cumprindo assim o propósito pelo qual eu e você fomos criados: adorar a Deus, cultuar, bendizer o seu nome e fazer então a sua vontade. O povo de Israel agora lamentava a perda desse tempo e via a necessidade de recuperá-lo. Talvez você esteja vivendo nesse momento a necessidade de recuperar o tempo perdido, o tempo que você realmente passou sem cumprir esse propósito de Deus da adoração, do serviço e do culto coletivo. Nesse momento é momento de você pensar, mas não somente de pensar, mas de buscar a Deus, pedindo que Ele mude essa realidade e você possa estar com liberdade de ir realmente à casa do Senhor. Porque a Bíblia diz: então orareis a mim e eu os ouvirei, virei e sararei a sua terra. Então há poder na oração. Mesmo na sua casa, em isolamento, você pode buscar ao Senhor, pedindo a Ele que você venha recuperar esse tempo que você perdeu de estar na presença do Senhor. Então, o povo de Israel, eles se lamentaram, queridos. E aqui nós entendemos que eles aprenderam que para manter um relacionamento íntimo com Deus, é preciso então buscar a sua face de todo o coração. Nós não devemos negligenciar, ok? Então, tempo de buscar a Deus. Você pode buscar a Deus mesmo nesse tempo de isolamento. E se você pode ir à casa do Senhor, não perca esse tempo. A casa do Senhor é um lugar de refúgio. Refúgio é lugar de segurança. Tem gente que tem coragem de ir a muitos lugares nesse tempo de pandemia, mas não tem coragem de ir à casa do Senhor. A desculpa que coloca é porque é muito perigoso. Queridos, a casa do Senhor não é menos perigoso em relação a esse tempo de vírus do que um hospital que você vai, né, que trabalha lá, do que um supermercado que você vai, do que muitas vezes um encontro de família, porque nesse tempo de pandemia, né, as famílias têm se reunido, famílias que moram longe, quando chega no final de semana, vou para o sítio, porque lá é seguro. Quem vai para o sítio estava na cidade, quem estava na cidade foi para o mercado, foi para o trabalho, às vezes lugares muito de risco, e vai para a família ali e se envolve com essas pessoas de risco, que são os idosos. Então, queridos, não há lugar seguro. O melhor lugar de se estar é na presença de Deus. Nós precisamos ter cuidado com as normas de higienização e segurança, mas nós não devemos parar e nós não devemos deixar de ir à casa do Senhor por medo àqueles que realmente não estão no grupo de risco e não está debaixo de uma determinação de ficar isolado por lei por causa de ser desse grupo de risco. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando para aquelas pessoas
que coloca isso como desculpa e não vai cultuar presencialmente, não vai ter o prazer de estar junto com os irmãos na igreja. Tempo de buscar a Deus. Enquanto os que estão isolados não podem buscar a Deus na casa do Senhor, eles buscam em casa. Mas você que pode, você precisa voltar à casa do Senhor e adorá-lo, e cultuá-lo, e bendizê-lo, porque Deus nos chama para isso. Há tempo também, queridos, que o texto fala, tempo de perder. Olha que coisa interessante aqui dentro desse texto de Eclesiastes. Tempo de buscar e tempo de perder. O tempo de perder revela o valor daquilo que negligenciamos. Olha aí, o tempo de perder revela o valor daquilo que negligenciamos por valorizar aquilo que não é mais importante. Preste atenção. Por isso, às vezes, Deus ele tira de nós algo para percebermos o que realmente é importante, o que realmente tem valor. Você talvez já tenha experimentado dessa ação disciplinadora de Deus. Você já ouviu aquela frase? Que a gente só dá valor quando a gente perde? Pois é. Há o tempo de perder. Há o tempo de perder. Talvez você já tenha vivenciado também esse tempo, o tempo de perder. Porque o tempo de perda, Senhor, queridos, traz experiência. A perda traz experiência. E a perda, ela também revela o que está no coração das pessoas. Lembra da mulher de Ló? Ou de Jó, aliás? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha 10 filhos, tinha saúde, bens, e era um homem que servia ao Senhor, íntegro e mais respeitado de todo o Oriente. Jó perde tudo em poucos instantes por uma ação de Satanás permitida por Deus. E depois Jó perde a sua própria saúde, a sua pele se tornou em ferida total, o corpo total, a ponto de Jó estar se coçando com cacos, para aliviar ali a sua dor e seu sofrimento. Diante de uma situação tão deplorável de Jó, a esposa de Jó chega e diz: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Então aquela mulher revela que a sua fé em Deus era baseada naquilo que Deus realmente dava a ela. Deus tinha dado filhos, Deus tinha dado um marido rico, Deus tinha dado um homem íntegro, mas agora ela tinha perdido tudo. E aquela mulher, ela revela, nas perdas, onde estava o seu coração. E Jó mantém a sua integridade e diz para ela que ela estava falando como uma mulher louca, porque ele recebeu o bem de Deus, porventura não poderia receber também o mal? Jó não pecou, mas aquela mulher revelou o coração dela. Queridos, há muita gente que está servindo a Deus pelo que Deus lhe dá e não pelo que Deus é. Há muita gente que, se Deus tirar o mínimozinho, um emprego, se Deus tirar a segurança da estabilidade do emprego, essa pessoa se perde e ela nega a sua fé em Deus, porque a base da sua confiança em Deus não está nele, mas está naquilo que Deus realmente lhe dá. Que pena, porque essa pessoa está deixando de valorizar o que é importante para valorizar o que é passageiro, efêmero, porque tudo que existe nesse mundo, ele está sujeito à corrupção, à destruição e também, queridos, à aniquilação, à perda total. Nós precisamos estar cientes disso. Por isso, o homem não pode estar colocando a sua confiança naquilo que ele tem, mas ele precisa colocar a sua confiança em Deus, porque Ele é que nos dá
segurança. Ele é refúgio, fortaleza na hora da angústia. Tem tanta gente de muitos bens nesse tempo de pandemia que já foram embora, que já partiram dessa vida. Os seus bens não foram suficientes para garantir a sua vida, né? A sua saúde, né? Eu lembro de uma citação do pastor Cícero Amaro, né? De um homem rico, onde aqui no Brasil, sua filha, olhando para ele, disse: meu Deus, meu pai gastou a vida construindo coisas e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil e infelizmente ele busca algo que se consegue de graça e ele não tem, que é a respiração, o ar para respirar. Aquele homem morreu de Covid com insuficiência respiratória. Então, queridos, onde está a tua confiança? Aquela mulher, a mulher de Jó, colocou a sua confiança nos bens do seu doador e não no doador. É preciso entender, queridos, que quem doa vale mais do que o objeto doado. Nós precisamos olhar para quem doa e não para aquilo que é doado, valorizando o material. Pessoas são importantes para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua fé precisa ser baseada em Deus, porque se ela estiver baseada em Deus, você pode perder tudo que você tiver, mas você não perde a fé. E quem não perde a fé, não perdeu nada nesse mundo. Há um hino, né, do pastor Eduardo Silva, que ele diz: se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. E entenda, às vezes é preciso perder para ganhar. Foi o próprio Jesus Cristo que falou isso. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á, diz a palavra do Senhor. Há tempo de perder e às vezes Deus permite perdas para ver o que está no nosso coração, ok? Tempo também de guardar. Olha o que Salomão fala aqui de outro tipo de tempo, né? Existe um ditado popular na área financeira que é: quem poupa tem. Existem pessoas que não guardam nada. Estas sofrem no tempo da escassez, né? A sabedoria revela que quem vive com prudência tem reserva. Você tem alguma reserva? Nós vivemos num tempo difícil, onde somos levados a sermos consumistas, né? E às vezes no tempo da escassez nós não temos reserva, porque compramos coisas que são desnecessárias, né? Importantes, mas não necessárias. E aí, em tempo de escassez, a gente vive com o necessário. E às vezes falta o necessário, porque no tempo da bonança não guardamos, né? A sabedoria revela que quem vive com prudência tem reserva. O exemplo disso é a mulher, ou é a viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, versículo 12. A Bíblia diz que Deus usou Elias para profetizar seca por 3 anos e meio. A seca profetizada atingiu todos, até mesmo o profeta, mas Deus manteve o profeta, né? Levou ele a um ribeiro, usava os corvos para trazer alimento. Quando o ribeiro secou, Deus envia ele a uma viúva estrangeira, né? Numa aldeia, né? Em Sarepta. E a Bíblia diz, queridos, que o profeta chega àquela localidade e vê aquela mulher apanhando cavaco. E o profeta então chega para ela, né? E pede que ela traga um pouco de pão, tá entendendo? Né? Um pouco de água e um pedaço de pão para ele. E ela revela a sua situação no versículo 12. Ela diz assim: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 cavacos de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho.
E a resposta dela é: e depois morreremos. Por quê? Porque não tinha comida. Não tinha onde comprar, ainda que ela tivesse dinheiro. Então aquela viúva estava fazendo aquilo que era a última refeição dela. Mas o profeta foi enviado até aquela pessoa. O que indica que aquela viúva ela tinha racionado por muito tempo o alimento, né? Aquilo que ela pôde. E quando não havia mais o que fazer, a Bíblia diz que Deus enviou o profeta e ali realizou o milagre da multiplicação. Aquela mulher creu na palavra do profeta e ela foi abençoada. O profeta disse: vai, faça primeiro um pedaço de pão para mim, né? E traga, depois você vai, faça para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor: da tigela a farinha não vai secar, não vai acabar, e da botija o azeite não vai secar. Aquela mulher creu na palavra do Senhor. O que é que nós podemos pensar aqui? Devemos pensar que nós, em tempo de bonança, precisamos ter reserva. E no tempo da escassez, precisamos também ser racionais e racionar, né, aquilo que nós temos para que alcance mais tempo. E a outra coisa que nós aprendemos é que quando nós agimos com prudência e sabedoria, cuidando bem daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, Deus vai nos honrar quando acabar, quando estiver perto de acabar, digamos assim. Mas o que nós aprendemos também aqui é que mesmo quando estiver perto de acabar, nós podemos dividir o pouco que tem com aquele que realmente traz uma palavra da parte de Deus para que o milagre venha a acontecer. O que é que isso significa? Em tempos de pandemia, tem gente que tem deixado de contribuir com a obra de Deus, né? Por quê? Porque o que tem é pouco e ali coloca a sua confiança naquilo que tem. E quando acabar, né? Quem é que pode realmente prover? Deus muitas vezes nos desafia em situações assim. Ele nos dá, tá entendendo? A oportunidade de demonstrar a nossa fé nele, na provisão dele. Se nós olharmos dessa forma, estaremos aprendendo o que ensina essa mulher estrangeira, porque ela olhou para o Deus de Elias e ela sabia que não era o Deus dela. Mas a partir do momento que Deus fez o milagre, Deus passou a ser o Deus dela. E a Bíblia mostra que aquela mulher foi sustentada por Deus e foi usada para sustentar o profeta. Então, queridos, viver com Deus é viver por fé, certo? Deus é a base da nossa sustentação, é o fundamento, é a fonte da nossa provisão. E quando Ele nos manda dar, é porque Ele está testando a nossa fé. E a nossa fé é testada em tempo de escassez e não apenas em tempo de bonança. Porque no tempo da bonança, da provisão, no tempo que temos muito, sobra. E é mais fácil para a gente dar sobra do que dar aquilo que é o último, certo? É muito mais fácil, principalmente em relação à obra de Deus. Mas a Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. O profeta disse: vai, faça para mim um pedaço e traga, depois faça para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, né? Então, faça aquilo que o Senhor te orienta mediante a palavra, né? Em tempo de escassez, em tempo realmente de dificuldade, use a sua fé. Não deixe de honrar o Senhor com os seus bens e nem com as primícias da sua renda, porque se demos prioridade a Deus, Ele nos priorizará. Tempo de guardar, tempo de racionar, tempo de contribuir, tempo de honrar ao Senhor. Tempo de honrar o Senhor é o tempo todo, e é o todo tempo, né? Mas Salomão fala também de um outro tempo aqui, um último tempo, tempo de lançar fora. E esse tempo revela que para viver coisas novas, precisamos lançar fora o que impede colocarmos coisa nova no lugar, o que impede o crescimento.
o que impede a renovação. Sabia que tem gente que vive do passado e essas pessoas não avançam, essas pessoas não prosperam, porque ninguém pode caminhar, ninguém pode dirigir olhando o tempo todo para o retrovisor. Nós precisamos ter uma visão de futuro, precisamos olhar à frente. Mas tem pessoas que vivem realmente do passado. Alguém chama essas pessoas de museu, né? Há um saudosismo grandioso no seu coração e elas não progridem, porque o saudosismo limita então a sua mente, ou domina a sua mente e limita a sua visão. Queridos, Deus é um Deus de coisas novas. Há um outro ditado que diz que águas passadas não movem moinhos. O povo de Israel foi para o exílio. E aí eles começavam a pensar no passado, como Deus libertou o seu povo do Egito, né? Como Deus tirou o seu povo no deserto, né? E eles imaginavam que Deus poderia fazer coisas extraordinárias naquele momento, como fez no passado. Aí o Senhor vai e usa o profeta e diz: ei, não fica lembrando das coisas do passado não, nem pense nas coisas antigas, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa nova. Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, diz aqui a palavra do Senhor. O que é que Deus estava dizendo para aquele povo? Deus estava dizendo: ei, eu não vou mais abrir o mar vermelho para o povo passar. Eu não vou precisar fazer milagres no deserto, né? Eu não vou precisar abrir o Jordão. Não, vai ser diferente dessa vez, certo? Eu vou levantar um povo mais poderoso do que os babilônicos. Eu vou levantar um servo meu, que mesmo ele não me conhecendo, mas ele vai me servir. E eu vou usar ele como instrumento para tirar vocês do exílio e vocês vão voltar. Quando vocês forem voltar, vocês vão voltar tranquilamente. Ninguém vai impedir vocês de voltar para a terra de vocês. Ninguém vai impedir vocês de reconstruir a cidade. Ninguém vai impedir vocês de reconstruir o templo e de voltar a me adorar no lugar que eu disse que traria vocês de volta. E foi o que aconteceu, não foi coisas extraordinárias que aconteceu de sinais no passado para Deus trazer o povo de Israel da Babilônia. Não, sabe o que aconteceu? Os babilônios foram sitiados por algum tempo pelos medos persas. Aí um dia, um soldado esqueceu a porta aberta. Uma porta foi descoberta, aonde realmente dava acesso à cidade, os muros. E ali os soldados dos medos persas entraram. Devagarzinho, sorrateiramente, quando eles acordaram, a cidade estava tomada. Então, Deus faz isso, queridos. Não é da forma como a gente pensa, né? Mas Deus faz coisa nova. Devemos pensar que existe propósito, como diz aqui o texto, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem propósito e tem o tempo determinado. Ele não quer que a gente fique vivendo do passado, com saudosismo. Não, é preciso olhar adiante, ter uma visão mais ampla. É preciso sair do luto. É preciso entender que o propósito de uma vida só termina quando ela morre. As pessoas que você amava, que Deus levou, é porque o propósito da vida terrena delas encerraram, mas a sua continua. Por isso é preciso passar o luto, cobrar ânimo e viver para a glória de Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente presa ao luto há muitos anos. Ah, como era bom quando ele estava aqui, quando ela estava aqui. Existe o tempo do choro, mas existe o tempo de enxugar as lágrimas e continuar cumprindo o propósito de Deus. Não chore o leite derramado. Você não pode pegar ele de volta e colocar na panela. Isso só acontece
nos vídeos quando a gente dá o review ali, ok? Então é preciso entender. Lembra de Davi, quando ele engravidou Betseba e aconteceu todas aquelas coisas e Deus revelou através do profeta, e ali Betseba dá a luz, o menino adoece, Davi entra em oração, clamando a Deus com intensidade, jejuando, sem comer, sem dormir, pedindo a Deus pelo menino. Mas aí a notícia chega para Davi que o menino havia morrido. Davi se levanta, toma banho, se alimenta, troca de roupa e vai cuidar da vida dele. As pessoas ficam admiradas. Por que ele não fez isso? Era tempo de viver agora o luto, mais ainda. E Davi disse, não há mais o que fazer. Deus já levou. Agora eu tenho que cuidar da minha vida. Foi que Deus já levou na tua vida, que ainda está te deixando preso, impedindo de você reorganizar, se refazer e continuar. Deus tem coisa nova. Agora, para que novas coisas aconteçam, você precisa sair do luto, cobrar ânimo e tomar a direção que só você tem condição de fazer. Porque aquilo que Deus pode fazer, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Aquilo que nós não podemos, aí sim Deus faz, porque Deus é um Deus do impossível. Então é importante você entender isso. Moisés morreu. O povo estava de luto. Josué era o líder que Deus havia escolhido, mas Josué estava de luto e estava temeroso também. Deus vai lá e abre a mente de Josué e diz, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora toma a direção desse povo, tu vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Josué tem medo, mas Deus o encoraja dizendo, olhe, não temas, eu sou contigo. Esforça-te e tem bom ânimo, né? Tenha o cuidado de cumprir todos os preceitos da minha lei. E então você vai ser próspero em tudo o que você fizer. Essa é a promessa de Deus para aqueles que lhe servem. Josué passou luto, cobrou ânimo, reuniu o povo, deu direção, o povo então se comprometeu com Josué e eles conquistaram a terra prometida. Se Josué ficasse pensando em Moisés o tempo todo, Josué não faria nada. Então era tempo realmente de passar o luto, cobrar ânimo e prosseguir para viver o novo de Deus. O povo de Israel viveu o novo de Deus, né? Então há tempo de lançar fora o medo, né? Lança fora o luto e prossiga porque Deus tem coisas novas para sua vida. E você precisa viver o novo de Deus com Deus. É tempo de perder o medo. Portanto, há tempo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de buscar. Todo tempo é o tempo de buscar ao Senhor para que a gente tenha mais relacionamento de intimidade com Ele. Buscar Ele enquanto se pode achar. Há tempo também de perder. As perdas revelam o nosso coração. Se o nosso coração está naquilo que nós recebemos ou se está na pessoa do doador. Há tempo de guardar. Aquilo que Deus nos deu, precisamos poupar. Precisamos guardar para ser usado no tempo certo, porque há tempo de escassez. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de escassez. Há tempo de lançar fora. Lançar fora o fermento que leveda a massa. E fermento fala de pecado. Fermento fala de rebeldia. Fermento fala daquilo que é ruim, que é mal.
ok? É tempo de lançar fora o medo, é tempo de lançar fora o luto, é tempo de lançar fora o saudosismo, porque Deus quer fazer coisa nova na tua vida, e para isso você precisa entender o propósito de Deus em cada tempo. O que é que você tem feito nesse tempo de pandemia? Você tem tido liberdade de ir para a casa do Senhor? Por que você não tem ido? O que é que você tem feito nesse tempo de pandemia? Um tempo que leva você a estar mais com a sua família, com os seus filhos. Talvez você já está não suportando mais, porque você passava mais tempo no trabalho, mais tempo com pessoas que não faziam parte da sua família, e agora você não sabe mais lidar com eles. É tempo de aprender, ok? Então, olha, lembre-se de uma coisa: nós devemos aproveitar bem o nosso tempo. É tempo de se encher de azeite, de ter azeite reserva, porque esse mundo de pandemia tem trabalhado para distrair os crentes. E tem muita gente vivendo como aquelas virgens que eram nécias, não tem azeite de reserva. E o pouco azeite que tinha, a pandemia levou ele a estar realmente secando. Então, entenda, esse é o tempo de se encher do azeite de Deus. Se você pode ir à casa do Senhor, vá, porque lá tem azeite, unção de Deus para a tua vida. Se você não pode, encha-se do Senhor na sua casa. Não se encha das coisas que o mundo oferece por meio da internet, da TV, que vai minar mais ainda as suas forças espirituais. É tempo de honrar ao Senhor, ok? Que você possa usar bem o seu tempo, que você possa viver o novo de Deus, porque tudo tem o seu tempo determinado e para todo tempo há um propósito. Deus tem um propósito nessa realidade que eu e você e a igreja está vivendo hoje. Que nós possamos buscar andar nesse propósito. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te dê saúde, paz, alegria no Espírito Santo e que você venha viver o novo de Deus nesse tempo, honrando a Ele, ganhando almas e se entregando cada vez mais à presença de Jesus e vivendo na sua sabedoria, crendo na sua soberania. É tempo de perder o medo. É tempo de seguir a orientação de Deus. E assim você vai aproveitar o seu tempo de maneira agradável e desfrutar daquilo que Ele planejou para a sua vida com Cristo. Porque a vida com Cristo é a melhor vida em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe e quero ter uma palavra de oração. Querido Deus, nesse momento eu quero te agradecer pelas pessoas que ouviram esta palavra. Que o Espírito Santo possa fazer um mover no seu coração, dando força e ânimo como deste a Josué, para que eles possam viver o novo de Deus, para que eles possam buscar mais o Senhor com intensidade, para que eles possam, ó Deus eterno, no nome de Jesus, estar tirando o coração daquilo que perdeu e procurando ganhar aquilo que tu tens a oferecer nesse tempo, Pai. Que o Senhor possa levá-los a preservar aquilo, ó Pai da glória, que foi adquirido, que vai servir, ó Pai da glória, para a sua manutenção na vida espiritual e também material no tempo futuro, ó Pai. Que tu possa, ó Deus, nos levar a entender o que devemos lançar fora para poder, ó Pai, viver esse novo do Senhor. Não sabemos qual tempo essas pessoas estão vivendo dentro dessas 4 coisas que nós citamos. Mas esperamos que a graça, a misericórdia, o poder de Deus seja sobre elas, ilumine suas mentes, quebrantando seus corações, para que possam viver
essa nova vida em Cristo Jesus, glorificando e honrando o teu nome, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Francineide, um abraço para a irmã Francineide, a irmã Thelma também, a irmã Neidinha, Rosineide Gomes, também a irmã Avanete Leite, Deus abençoe, irmã Euda e a irmã Andréia Leite também, a irmã Sina que está conosco, a Maria Pereira também, um abraço, Lalá, né, Filgueira, um abraço aí, Deus abençoe, a vida de Olavo, Rízia Ribeiro, né, irmã Socorro. Deixa eu ver mais algumas pessoas que entraram aqui e que às vezes eu não consigo ver pelo celular, por isso eu tenho que olhar aqui para não deixar de falar dessas pessoas que realmente têm estado conosco, né, aqui na live. Deixa eu ver pessoas que curtiram. Rosinha Félix, um abraço, irmã Rosinha, que é lá da igreja do Pastor Gerry. Jeffene, Antônio de Barros, Aline, Railane, Ana Paula Silva, Lourdes Costa, Jorge Roberto, Flávia Filgueira, Aparecida Silva, né? Aparecida Silva. Então são essas pessoas. Jorge Roberto, né? Meu amigo, né? De infância, né? Muitos anos que a gente não se vê, mora lá no Rio de Janeiro, né? Um abraço, Jorge, Deus te abençoe, ok? Então, queridos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amanhã mais uma palavra de esperança. Eu espero ter te abençoado, que essa palavra tenha fortalecido o teu coração, ok? Deus te abençoe. Entre lá no nosso canal da Igreja Batista Missionária, no YouTube. Você bota Igreja Batista Missionária de Salgueiro, você vai chegar lá e você se inscreva, nos ajude a chegar a mil inscritos. Vai ser uma bênção para a igreja, para a nossa transmissão, se você nos ajudar dessa maneira. Quero agradecer aqueles que compartilharam. Tem 15 compartilhamentos ali, eu agradeço. Em nome de Jesus, eu sei que esta mensagem vai abençoar muitas vidas também, tá bom? Deus te abençoe.